Olá, gente. Nessa nossa aula de física, nós vamos falar sobre mudança de estado físico, né? Na verdade, nós já falamos sobre esse assunto na aula anterior, que é mudança de estado físico, viu, gente? E dentro disso, nós vamos ver hoje um pouquinho a respeito da curva de aquecimento e de resfriamento, ok? Vamos ver como é que essas mudanças de físico ocorrem em um gráfico, em um diagrama, como é que a gente representa isso num gráfico e como nós interpretamos essa curva, certo? Vamos iniciar aqui com a curva de aquecimento. O que é que a gente vai ver? Vamos como é que o gráfico de mudança de estado físico para qualquer substância pura e como interpretar esse tipo de diagrama. A gente vai fazer isso tomando como exemplo a água, mas poderia ser qualquer outra substância pura, viu, gente? Poderia ser água, poderia ser álcool, poderia ser zinco, poderia ser ouro, cobre, certo? Então, nós vamos imaginar a água em seu estado sólido. Nós vamos pegar aqui como exemplo um copo de gelo, que vai estar a uma temperatura de menos 10 graus Celsius. E a partir daí, nós vamos iniciar um processo de aquecimento desse gelo. E à medida que a temperatura for se aquecendo, né, for aumentando, aí vai passar de 10 graus para 9, para 8 e assim sucessivamente, essa temperatura vai aumentando. E o gelo passará do estado sólido até atingir a temperatura de 0 graus Celsius. Olha aqui como é que isso fica. É importante, ó, aqui é como o copo de gelo esteja aqui nesse ponto X, certo? Aqui é a temperatura, os valores da temperatura. Aqui a gente está vendo só o 0 grau aqui por enquanto, né, no gráfico. Aí vejam, essa temperatura da água, do gelo, aliás, é aumentando, ele está aquecendo. Quando ele chegar aqui em 0 graus, o que é que vai acontecer? Ele ainda continua gelo. Ele aumentou um pouco a sua temperatura, mas houve aumento só de temperatura, não houve mudança de estado físico ainda. Então, ele permanece ali em 0 graus Celsius, constante, até que esse gelo derreta completamente, que a partir de 0 graus Celsius ele vai começar a sofrer essa passagem do estado sólido para o líquido, que nós chamamos de fusão, certo? A partir de 0 grau. Então, fica constante a temperatura ali por um período de tempo, até que o gelo se derreta completamente, certo? É nessa fase aqui, ó, nesse período, que vai ficar a água, vai ficar o gelo entre sólido e líquido, porque ele está derretendo, ok? Pronto, depois que o gelo se fundir completamente, se transformar em água, aí, a partir daí, ele vai voltar a se aquecer a sua temperatura, certo? Vamos ver aqui no próximo slide, ó. Assim como aconteceu no ponto de fusão, porque o 0 grau é o ponto de fusão, que é onde o gelo vai começar a derreter, no ponto de ebulição, que é quando a água começa a ferver, a temperatura também permanecerá constante até que todo o líquido vire vapor. Depois disso, se continuamos o aquecimento, aquecendo o sistema, a temperatura continuará a subir. Ó, veja só, como a gente viu no gráfico anterior, aqui, ó, no ponto de fusão, que foi no 0, o gelo passou do estado sólido para o líquido. E aí o sistema continuou aquecendo, se aquecendo, e esse líquido aqui, ó, foi até atingir 100 graus Celsius. Quando ele atinge essa temperatura, o líquido, a água que já foi transformada em líquido, atinge essa temperatura de 100 graus Celsius, que é o ponto de ebulição, o que é que acontece com a água? Ela vai ferver, certo? E vai sofrer uma outra mudança de estado. Vai passar do estado líquido para o estado de vapor, certo? Então, ó, nesse ponto aqui, ó, nessa temperatura de 100 graus Celsius, ele vai permanecer, esse líquido vai permanecer um certo tempo nessa temperatura de 100 graus Celsius, constante, até que ele se transforme completamente em estado de vapor.
Depois que ele for transformado em estado de vapor, se o sistema continuar sendo aquecido, aí ele vai passar a uma temperatura maior que 100 graus Celsius. Para a gente fazer essa interpretação, basta a gente focar nesses dois valores de temperatura, ponto de fusão e ponto de ebulição, certo, gente? Que são a partir desses pontos que a substância vai sofrer essa mudança de estado físico, ok? Pronto. Aqui, ó. Lá nos slides anteriores, a gente falou sobre a curva de aquecimento, porque nós tínhamos o gelo como exemplo, né? Nós usamos a água no seu estado sólido, como gelo, e fomos aquecendo essa água. Por isso, nós chamamos de curva de aquecimento. Aqui, só para mostrar a vocês que pode ocorrer o processo inverso, né? O contrário. A gente ter a água no estado de vapor e aí ela ir passando para as outras fases anteriores ao do gráfico que nós já vimos, que vamos chamar de curva de aquecimento. É o contrário do que a gente viu antes. Vejam só. Imagine aqui, ó, aonde é que a água está. Está aqui, nesse ponto aqui, que está em seu estado de vapor, certo? A água é vapor nessa ocasião aqui. Aí o que é que acontece? Ela vai sofrer um resfriamento, né? Ou seja, a sua temperatura vai diminuindo. Mas aí, ó, enquanto ela sofre esse resfriamento, ela vem diminuindo apenas a temperatura, mas o seu estado físico permanece vapor. Quando ela chegar aqui a 100 graus Celsius, aí sim, a partir daqui de 100, é que ela vai começar a se transformar em líquido novamente, né? Então, esse 100 aqui, que antes lá no aquecimento era o ponto de ebulição, nós agora vamos chamar de ponto de condensação, porque vai acontecer o processo inverso, vai passar do estado de vapor, voltar para o estado líquido. Então, vai permanecer aqui, ó. Vai permanecer aqui um certo tempo entre vapor e líquido, até se transformar completamente em líquido. Depois, quando houver toda essa transformação, passou totalmente do vapor para o líquido, esse líquido, se continuar sendo resfriado, ele vai descendo aqui, a sua temperatura vai diminuindo até chegar em quanto? Em 0 graus Celsius, né? A partir desse ponto aqui, né, de 0 graus Celsius, está líquido, a água está líquida ainda, mas vai começar a se transformar em sólido. Vai passar um determinado tempo aqui nesse processo líquido, se transformando aos poucos em gelo, que é o estado sólido, né? Vamos passar do líquido para o sólido, que chamamos de solidificação, certo? Então, nesse caso, o 0 graus Celsius aqui vai ser o ponto de solidificação dessa água se transformando em gelo. E aí, quando a água, o líquido aqui se transformar completamente em gelo, aí, se continuar se resfriando, esse gelo vai diminuir cada vez mais a sua temperatura, se transformando totalmente em sólido, né? Pronto, gente, só para mostrar para vocês aqui esses gráficos, essas curvas, né, de aquecimento e resfriamento, que é importante a gente fazer essa interpretação gráfica, ok? Façam as anotações desse resumo aqui no caderno de vocês, certo? Um grande abraço e até a próxima.